Tá na história. Salve, galera! Eu me chamo Paulo Macedo, sou professor estudante de História em 2022, isso mesmo, e moro aqui na cidade do Recife. E se você também mora aqui na cidade do Recife e proximidades, né, provavelmente você já passou em algum momento na famosa Avenida Agamenon Magalhães, que se referencia ao governador Agamenon Magalhães, que são um dos principais corredores da capital pernambucana, se não o principal corredor, né? Mas você sabe quem foi Agamenon Magalhães? Concluída no final da década de 1970, a avenida leva o nome do governador interventor de Pernambuco, Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães, que atuou em Recife, Pernambuco, como interventor federal entre 1937 e 1945. E a população, não satisfeita com seu cargo de interventor, ainda o elegeu governador democraticamente em 1951 até 1952. Contudo, para entendermos quem foi Agamenon Magalhães e sua importância na história de Pernambuco, precisamos entender o momento em que o Brasil passava desde 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder, pondo fim à República Velha e à política do café com leite. Essas políticas, em que as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais indicavam os candidatos em que sempre venciam as eleições presidenciais. Nisso, o Brasil vivia a emergência das eleições presidenciais livres, previstas na Constituição em 1934, naquela que Vargas foi eleito por eleição indireta pelos deputados constituintes de 1934. Porém, após 3 anos de promulgação da nova Constituição, tudo foi por água abaixo. Já em 1937, em meio à efervescência política da escolha dos candidatos para as eleições de 1938, Vargas dá o golpe no golpe. Com o boato de uma tramóia judaica comunista para instaurar um regime socialista no Brasil chamada de Plano Cohen, mas que na verdade foi elaborada por militares, mais especificamente pelo então capitão na época, Olímpio Mourão Filho, o mesmo que anos mais tarde, em 1964, já general, sairia com suas tropas de Minas Gerais com o objetivo de derrubar o presidente Jango. Voltando para 1937, né? Com o advento do Plano Cohen, caíram por terra a Constituição de 1934 e as eleições de 1938. Vargas outorgou uma nova Constituição, ou seja, sem a participação de uma Assembleia Constituinte com representantes, instaurando a ditadura do Estado Novo. Pronto, estamos começando uma nova fase. O regime do Estado Novo, inspirado no Estado Novo português, era um regime político autoritário idealizado por Antônio Salazar em 1933, e outros regimes de caráter fascista da época, como a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini. O Estado Novo de Vargas durou até 1945 e teve como uma das principais marcas a forte repressão política que atingiu não só os principais opositores do regime, liberais e comunistas, mas também aqueles que advogam uma ideologia semelhante à do novo regime, os integralistas, que também foram postos na ilegalidade. Afinal, ou tá com Vargas, ou tá com ninguém. Um dos principais artifícios do regime varguista era sua sofisticada máquina de propaganda, censura e perseguição a opositores políticos, através de instituições como o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, e da existente DOPS, Departamento de Ordem Política Social, criada em 1924, criando peças publicitárias como essas, incentivando o sentimento patriótico nacional. Então vocês devem estar se perguntando, né? Então Vargas era um tremendo moscão que só fazia cagada e perseguia a galera que não colava com ele. Sim e não. O governo Vargas também tem pontos positivos. Ele foi responsável por implementar modernizações necessárias para o Brasil naquele momento, como a criação de uma indústria de base com siderúrgica de Volta Redonda, consolidação de leis trabalhistas, que é a CLT,
que até o momento não existia no Brasil, e o estabelecimento do sufrágio feminino e uma justiça eleitoral. Para vocês terem uma noção de como essas mudanças trazidas por Vargas são importantes até hoje. Essa fama do Brasil, seu país do carnaval, samba e futebol, foram pensadas lá no Estado Novo e foram mantidas por todos os governadores seguintes até hoje. Contudo, a forma que Vargas e seus comparsas escolheram para fazer todas essas mudanças não foi de um jeito muito democrático, mas que quando olhamos para o passado precisavam ser feitas. Porque, cá pra nós, se o cara fosse tão ruim assim, não teria sido eleito anos mais tarde, né? Ou sim, né? Voltando. Nisso, agora vocês devem estar se perguntando, beleza, né? Mas o que tem a ver Vargas com esse tal de China gorda aqui com a terra dos altos coqueiros? Eu digo, né? Tudo. Agamenon era fechado com Vargas desde 1930, foi até ministro do trabalho dele. E Agamenon Magalhães já era uma figura carimbada na política pernambucana desde o início da década de 1920. Fazia parte da elite política pernambucana. Aliado de primeira hora do governador Carlos de Lima Cavalcante, foi indicado para o cargo de ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Mas com o advento do Estado Novo, Carlos de Lima Cavalcante, que é lá de Vargas em 1930, foi considerado por alguns como um tenente civil, foi colocado de lado. Para a historiadora e pesquisadora Dulce Pandolfi, em seu livro Pernambuco de Agamenon Magalhães, o fenômeno de colocar nomes aliados com o Estado Novo nos estados como interventores resultaria afastando antigas lideranças, assim cooptando as elites políticas já existentes nos estados para um novo projeto político nacional. Outro fenômeno que acontecia em plano nacional e que também acontecia em Pernambuco durante o governo de Agamenon era a cooptação de vários grupos da sociedade, como trabalhadores rurais, operários de fábricas, empresários do ramo açucareiro e até mesmo o clero, sendo um importante aliado de Agamenon e tendo seus diversos integrantes do governo oriundo da Congregação Mariana, segundo Mariana Pandolfo. Para entender um pouco mais sobre a influência de Agamenon dentro de Pernambuco, com a ajuda da plataforma Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, plataforma nós conseguimos encontrar o arquivo do jornal Maria, em 1944, que exaltava o Agamenon enquanto interventor pernambucano, por não glorificar os inimigos de guerra pernambucanos, os holandeses. E ainda continua falando sobre o reajuste histórico promovido pelo decreto para a construção de estátuas e entornos para o Recife, em homenagem à Restauração Pernambucana, que hoje entendemos como Revolução Pernambucana. Dentre as diversas ações executadas e políticas higienistas do Estado Novo em Pernambuco, podemos destacar algumas. As principais foram Liga Social contra os Mucambos, que visavam tirar pessoas que viviam nesses mucambos, que eram em sua maioria pessoas pobres, e estabelecê-las em moradias dignas, de acordo com o Estado Novo. A política agrícola, os grandes produtores e trabalhadores rurais, com assistência técnica e formação qualificada para os trabalhadores do campo através de escola agrícola e, por fim, os centros educativos operários, que promoviam uma educação política que andavam lado a lado com o projeto do Estado Novo e traziam a classe trabalhadora operária para junto do governo. O governo de Agamenon tem seu fim com o fim do Estado Novo em 1945. Mas anos mais tarde ele voltaria a governar Pernambuco, agora eleito democraticamente, assim como Vargas. E se vocês querem saber mais sobre Vargas e seus governos, deixo aqui algumas sugestões de vídeos do Nerdologia. Revolução de 1932, FEB Segunda Guerra Mundial, Zé Carioca e a Segunda Guerra Mundial. Meu Brasil de verde mar.